Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de relatividade. No final da última aula nós vimos os dois postulados da relatividade. O primeiro postulado era do princípio da relatividade e o segundo era da constância da velocidade da luz. Bom, como a gente viu na última aula, esse princípio da constância da velocidade da luz, ele não era consistente com as transformações de Galileu, né? Então, o que a gente vai ver na aula de hoje vai ser justamente tentar encontrar novas transformações que sejam consistentes com esse segundo postulado. Agora, antes de falar sobre isso, eu queria, falar de uma curiosidade que eu não tive tempo de falar na última aula, para não estourar meu tempo, né? O que eu queria falar é, com relação ao experimento de Michael Sommerley, que a gente falou na última aula, aquele experimento, aquele tipo de equipamento é o que a gente chama de um interferômetro, né? E atualmente está sendo usado um interferômetro análogo àquele que a gente viu na última aula para se observar ondas gravitacionais, né? E esse experimento que observa essas ondas é chamado de LIGO, né? Agora, esse interferômetro que está sendo usado lá no LIGO, ele é exatamente como o que a gente falou na última aula, só que tem algumas diferenças importantes, né? Primeiro, como na última aula, né, você tem lá os dois braços perpendiculares, só que no LIGO, cada um desses braços mede 4 quilômetros, né? Essa distância para ir e depois para voltar, né, em cada um dos dois braços. E além disso, o feixe de luz é um feixe produzido por laser, né? Agora, nesse equipamento, nesse tipo de experimento, o que se faz é, você considera já de início que a velocidade da luz é a mesma em todas as direções, que vale a relatividade, né? Mas aí o que causa, o que faz com que se observe essa onda gravitacional é porque quando a onda vem, a princípio essa onda ela pode mudar a distância ela muda a estrutura do espaço e o tempo, e ela pode mudar a distância entre pontos, né, entre as extremidades desses braços, né? E isso faz com que, nesse experimento, ao contrário de você ter uma velocidade diferente, aqui você pode ter uma variação do comprimento de um braço com relação ao outro. E essa variação do comprimento é que causa uma diferença de tempo que um dos raios leva com relação ao tempo que o outro raio leva. E aí daí que produziria uma interferência entre esses raios, né? Agora, para se ter uma noção da sensibilidade desse equipamento, ele é capaz de sentir de observar uma variação da ordem de uma fração do diâmetro de um próton, né, nessa distância de 4 quilômetros. Agora, uma outra coisa que se faz para se ter certeza que o que produziu essa interferência foi realmente uma onda gravitacional e não foi algum outro tipo de fenômeno, como, não sei, um pequeno terremoto, alguma outra coisa, né? Então, eles construíram dois interferômetros, um na costa leste e outro na costa oeste dos Estados Unidos, né? E aí, se eles observam nos dois esse tipo de interferência, e além disso, tem que ter uma pequena diferença de tempo entre essas interferências observadas por causa do tempo da onda passar por um e depois passar por outro, porque essa onda tem uma velocidade que é igual à velocidade da luz, essa onda gravitacional, né?
Então isso é para realmente ter certeza da origem dessa onda, de ser realmente uma onda gravitacional que está produzindo esse tipo de efeito, né? Então esse é um outro tipo de aplicação desse mesmo tipo de interferômetro usado lá pelo Michael Sommerley, né? Bom, então tá, essa era a observação que eu queria fazer. Agora, voltando à questão que a gente ia falar na aula de hoje, como em relatividade a gente muda radicalmente a nossa visão do espaço e do tempo, então é bom a gente definir coisas de maneira bem precisa para poder realmente obter essas transformações que são consistentes com o segundo postulado. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre o conceito de simultaneidade, de eventos simultâneos, né? Mas antes disso, deixa eu falar o que é um evento, né? Então, um evento, em relatividade, a gente chama de um evento um acontecimento que acontece em uma posição do espaço, né? Então, um evento corresponde nada mais do que algo que tem 4 coordenadas, uma coordenada temporal e 3 coordenadas espaciais, tá? Então, isso é a minha definição de evento. Agora, vamos falar sobre eventos simultâneos. Primeiro, sobre eventos simultâneos no mesmo lugar, né? Então, lá no artigo do Einstein, lá de 1905, de relatividade, ele fala o seguinte: considere que você tem um trem chegando na estação e exatamente quando ele passa do lado de um relógio, está marcando no relógio 8 horas da manhã. Então aqui nós temos 2 eventos. O evento do trem chegando do lado do relógio e o evento do relógio, dos ponteiros do relógio marcando exatamente 8 horas, né? São 2 eventos e esses 2 eventos acontecem essencialmente no mesmo lugar, né? Tudo bem, tem uma diferença de alguns centímetros, mas digamos, basicamente ocorrem esses 2 eventos na mesma posição. E o que o Einstein fala é que esses 2 eventos, como eles acontecem no mesmo instante, na mesma posição, todos os observadores vão concordar que esses 2 eventos são simultâneos. Isso pode ser para uma pessoa que está ali parada na estação de trem, pode ser para um outro trem que está passando a alta velocidade na outra linha, pode ser para, não sei, uma nave espacial, um marciano que está numa nave espacial passando exatamente por ali. Todo mundo vai concordar, todos os diferentes referenciais vão concordar que esses 2 eventos são simultâneos porque eles acontecem, como eu falei, no mesmo instante e na mesma posição. Então não existe nenhum tipo de ambiguidade numa situação como essa. Agora, quando você tem 2 eventos simultâneos que acontecem em dois lugares diferentes, bom, aí a situação é um pouco mais delicada, um pouco mais complicada. E para analisar essa situação, primeiro a gente tem que analisar a questão de como a gente sincroniza relógios. Então, primeiro a gente vai ver como sincroniza os relógios em um dado referencial, tá? Então, para fazer isso, eu vou considerar que eu tenho, digamos, como está aqui nesse desenho, eu tenho 2 pessoas, a pessoa A e a pessoa B. Essas 2 pessoas estão paradas, estão fixas nesse referencial daqui. Tá legal? E elas estão fixas a uma distância L, e digamos que essa distância L seja uma distância de 5 minutos-luz, tá?
Então, imagina que, por exemplo, uma dessas pessoas está, não sei, aqui na Terra, e a outra pessoa está numa estação espacial a 5 minutos-luz da Terra e fixa, a uma distância fixa da Terra. Tá? Então a gente tem essa situação dessas duas pessoas nesse referencial com essa distância de 5 minutos-luz fixa. Tá legal? Agora, então, a primeira ideia, como a gente poderia pensar em falar que esses dois relógios estão sincronizados, é a seguinte. Bom, primeira coisa, os dois têm que concordar com o critério. Né? Não pode um falar que está sincronizado e o outro falar que não. Tem que criar um critério e que os dois concordem que os relógios deles estão sincronizados. Né? Então, a primeira ideia que uma pessoa poderia fazer é o que a gente normalmente faz aqui na Terra, no nosso dia a dia. Né? Eu tenho aqui um relógio e eu quero sincronizar com o relógio de uma outra pessoa, eu vejo se o meu relógio está marcando exatamente a mesma hora do relógio da outra pessoa. Né? Essa é a maneira como, em geral, a gente sincroniza relógios aqui na Terra. Né? Apesar de que atualmente as pessoas usam mais celular e não sincronizam muito relógio, mas, digamos, a princípio essa aqui é a maneira como a gente faz. Né? Mas se a gente fizesse isso aqui nesse exemplo, vamos ver se isso funciona. Né? Então, digamos que essa pessoa A tem um relógio lá no braço dela, ela aperta lá um botão marcando 0 e no instante que ela aperta o botão sai uma luz bem forte indicando o número 0 e essa luz vai até essa pessoa B tem uma luneta, ela olha pela luneta e no instante que ela vê o número 0 no relógio aqui do A, ela marca também no relógio dela 0 e o relógio dela também emite a luz do número 0. E essa luz do número 0 percorre toda essa distância até chegar em A. Né? Mas aí quando a luz do relógio do B chega em A, ela vai ver o relógio do B marcando 0, mas quando ela olhar no relógio dela, vai estar marcando 10 minutos, porque esses 10 minutos foram o tempo da luz sair daqui do A, ir até o B, isso são 5 minutos, depois voltar mais 5, dá 10. Né? Então, quer dizer, para o B está tudo ok, os relógios estão sincronizados, ele sincronizou da maneira como, de acordo com a ideia. Né? Mas para o A, os relógios não estão sincronizados. Né? Então, esse não é um critério de sincronização de relógios. Né? Bom, uma outra ideia que você pode ter o que a gente pode fazer? A gente pode levar em conta essa distância, o tempo que leva a luz para percorrer essa distância. Né? Então, o que a gente poderia fazer é que você vê a hora do outro relógio e o teu relógio vai ter que estar marcando a hora que você vê no outro relógio mais o tempo de viagem. Né? Aqui no caso, o tempo de viagem vai ser essa distância L dividido pela velocidade da luz. Né? Então, vamos ver se esse outro critério é um critério que os dois concordam. Né? Então, aqui mais uma vez, o A aperta lá o botão do relógio dele, marcando 0, e começa a funcionar o relógio. Né? Sai a luz propaga até o B. Quando chega no B, o B vê que o relógio do A está marcando 0. Né? Mas como ele sabe que a distância entre os dois é 5 minutos-luz, então o tempo que levou de viagem foi 5 minutos, então ele vai colocar no relógio dele 5 minutos. Né? Então ele coloca lá 5 minutos, aperta o botão, sai a luz indicando 5 minutos, essa luz viaja até A. Quando chega no A, o A vê o relógio do B marcando 5, o relógio dele marca 10, mas ele sabe que isso está ok porque tem que adicionar mais 5 minutos do tempo de viagem. Né? Então, daqui vocês veem que nesse critério é um critério em que os dois concordam. É um critério de sincronização que os dois concordam. Né? Você poderia falar que, mas por que eu considero o tempo de viagem como o tempo de viagem usando a velocidade da luz? Eu poderia usar
essas duas pessoas poderiam se comunicar através do som. Eu sei que o som não viaja pelo vácuo, mas, digamos, poderia ter um fio ligando os dois, né? E bate um martelo, alguma coisa, e a onda sonora se propagaria por esse fio ligando essas duas pessoas, né? Então, a razão por que a gente escolhe a luz, a velocidade da luz, para essa transformação, para a gente ter essa transmissão dessa informação e não a velocidade do som, por exemplo, é porque a velocidade da luz, como a gente viu na última aula, é uma velocidade que tem o mesmo valor para todos os referenciais. Enquanto que a velocidade do som não. A velocidade do som ela tem um valor para um referencial, mas se passa uma nave espacial com um marciano ou passa um avião com a velocidade que é metade da velocidade do som, essa velocidade dessa onda sonora vai ter um valor diferente, né? Então a gente usa a velocidade do som nesse critério de sincronização de relógios, porque a velocidade do som é uma velocidade que tem o mesmo valor independente do referencial que você esteja utilizando. Tá? Bom, então, uma vez que a gente conseguiu sincronizar esses dois relógios nesse referencial, a gente pode estender essa ideia e sincronizar uma infinidade de relógios num dado referencial, né? Eu posso colocar num dado referencial, digamos, um relógio a cada, não sei, 1 metro de distância, em cada direção, no eixo X, no eixo Y, no eixo Z, né? E eu poderia encher o espaço inteiro de relógios, né? Esquece o custo que ia ter, né? E aí eu poderia, digamos, ter o meu relógio lá na origem e num determinado instante t igual a 0, ele começa a funcionar nesse instante t0 e ele emite uma luz na origem. E essa luz, à medida que ela vai chegando nos outros relógios, cada relógio tem um sensor e quando chega em cada um desses relógios, cada relógio vai começar a funcionar marcando T0 mais L sobre C, onde L é a distância desse relógio com relação à origem, né? E dessa forma eu teria nesse referencial todos os relógios sincronizados. Tá? Então, essa é a chamada convenção de sincronização de Einstein, né? Então, essa é uma maneira de você definir um instante de tempo para todos os pontos do espaço num referencial, né? Para um dado referencial, né? E aí, a partir disso, a gente pode voltar à questão sobre se dois eventos são simultâneos, né? Então, quando estão em lugares distantes, né? Então, digamos que eu tenha esses dois eventos, digamos, você pode pensar explodir uma bomba num lugar e explodir a bomba em outro lugar, né? E como a gente garante que esses dois eventos são simultâneos num dado referencial? Então, segundo esse critério, usando esse critério de sincronização do Einstein, uma vez que você sincroniza os relógios, se esses dois eventos acontecem, mesmo que estando distantes, acontecem no mesmo, digamos, cada um deles tem um relógio do lado deles, né? E se no relógio do lado deles, que está sincronizado, todos eles estão sincronizados, né, estiverem marcando a mesma hora, esses dois eventos vão ser simultâneos nesse referencial, né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui duas bombas, uma bomba aqui nesse ponto A e uma bomba aqui no ponto B, e uma pessoa que está a 2 minutos luz de A e a 1 minuto luz de B, né? E aí do lado de cada bomba tem um reloginho, né? E esses reloginhos foram sincronizados de acordo com esse critério do Einstein, né? E aí quando tanto em A quanto em B esse reloginho chegar no instante zero, as bombas explodem, né?
Então, segundo o critério de Einstein, esses dois eventos são simultâneos nesse referencial. O que vai acontecer, quer dizer, a luz do A vai em direção a essa pessoa, a luz do B também vai em direção a essa pessoa. Como a bomba B está mais perto de A, quer dizer, vai levar 1 minuto até a luz do B chegar em A, desculpa, nessa pessoa, e depois vai levar mais 1 minuto até a luz do A chegar aqui. Né? Mas, apesar dessa pessoa receber a luz em instantes diferentes, ela sabe essas distâncias e sabe que o fato dela ter recebido essa luz em instantes diferentes não significa que eles ocorreram em estados diferentes. Né? Sabendo essa distância e sabendo o fato que chegou a 1 minuto de atraso, ele consegue deduzir que os dois eventos são simultâneos. Né? Porque ele tem que levar em conta o tempo de viagem. Né? Agora, num caso particular, então aqui ele recebe a luz em instantes diferentes e aí ele tem que fazer esse cálculo para saber que, na realidade, os dois eventos aconteceram no mesmo instante. Né? Mas se ele tivesse exatamente aqui no meio, na distância exatamente no meio dos dois eventos, entre as duas bombas, né? Ele não ia se preocupar em fazer essa conta. Né? Se ele recebesse as duas luzes no mesmo instante, como ele está exatamente no meio, no ponto médio entre as duas bombas, se ele recebe a luz dos dois ao mesmo instante, significa que os dois eventos são simultâneos. Se ele recebe uma luz antes da outra, significa que os dois não são simultâneos. Tá? Então, quando eu tenho um observador que está no meio dos dois eventos, é mais simples eu saber se os eventos são ou não simultâneos. Né? Então, agora a pergunta bom, uma vez que a gente esclareceu isso, de quanto eventos são simultâneos num referencial, a pergunta que você pode fazer se dois eventos são simultâneos em um referencial, eles vão continuar sendo simultâneos também num outro referencial que passa com velocidade com relação ao primeiro? Então, a resposta nesse caso não é tão simples assim. Né? Então, vamos ver o que acontece numa situação como essa. Então, para fazer isso, eu vou passar aqui uma animação. Então, imagina que eu tenho, como está aqui descrito aqui nesse desenho, né, isso aqui seria uma suposta estação espacial, e a princípio aqui nessa estação espacial eu tenho aqui esses dois pontinhos aqui que emitem essa luz, são dois maçaricos, e esses dois maçaricos nessa estação espacial, eles estão sincronizados, eles acendem, eles provocam uma queima exatamente no mesmo instante e produzem essa luz no mesmo instante. Né? E aí tem um detector aqui bem exatamente no meio dos dois, e aí como esses dois eventos são simultâneos, ele recebe a luz dos dois no mesmo instante. Né, de acordo com o critério que a gente acabou de falar. Né. Agora, digamos que passa uma nave a uma velocidade de 3/5 da velocidade da luz nessa estação espacial, e vamos ver o que acontece nessa nave. Né. Então, essa nave, bom, aqui está obviamente em câmera lenta, né, e aí ele tem um detector ali no meio. Vocês viram que quando ficou um detector na frente do outro, o detector da nave ficou exatamente na frente do detector da estação espacial. Exatamente nesse instante em que os dois estão um na frente do outro que os maçaricos acendem. Né? Aí, acendeu nesse instante. Né? E aí o maçarico ele marca essa espaçonave, e depois as pessoas na espaçonave vão ver que os maçaricos, quer dizer, que esse detector está exatamente no meio da onde os maçaricos acenderam. Né? Agora a pergunta para a nave,
quer dizer, para a estação os dois eventos são simultâneos. Será que para a nave eles também continuam sendo simultâneos? Então é bom fazer isso em câmera lenta, né? Passo a passo, quer dizer. Né? Então a primeira coisa quando os dois detectores estão um na frente do outro, exatamente nesse instante em que os maçaricos acendem, né? E queimam queimam lá a estrutura lá da nave, né? Aí depois, seguindo, você vê que a luz aqui do maçarico que está do lado direito, ele chega aqui no detector da nave antes da luz do detector do lado esquerdo, né? Então, a luz do maçarico direito já chegou no detector. Aí depois, na estação, a luz dos dois maçaricos chegaram ao mesmo tempo lá no detector da estação, indicando que é simultâneo na estação. E aí só depois que a luz do maçarico da esquerda que chega naquele detector da nave. Então, daí vocês concluem que, apesar desses dois eventos serem simultâneos na estação, eles não são simultâneos para a nave, né? E na nave, como eu falei, você vê que a marca lá do lado de fora indica que as duas coisas aconteceram, quer dizer, que o detector está exatamente no meio dos dois, mas pelo fato da luz não ter chegado no mesmo instante, significa que os dois eventos não foram simultâneos, né? Então a gente conclui que não, né? A conclusão que a gente tem é que simultaneidade, na realidade do Einstein, a simultaneidade é um conceito relativo, né? E aí isso tem uma consequência importante, o que significou esse exemplo que eu acabei de dar, né? Que no referencial da estação, o ΔT entre os dois eventos é zero, eles são simultâneos, né? Agora, na nave, digamos que a nave é o referencial linha. Na nave, esses dois eventos não são simultâneos. Então, o ΔT' na nave, entre esses dois eventos, é diferente de zero, né? Então, a gente tem que, num referencial, o ΔT é zero, e no outro referencial, o ΔT' não é zero, né? Mas nas transformações de Galileu, que a gente tinha uma coisa desse tipo, necessariamente a gente vai ter que ΔT' igual a ΔT, né? Então, a gente não pode continuar com essa relação na velocidade restrita. A gente vai ter que mudar essa relação que a gente tinha nas transformações de Galileu. Você não pode continuar tendo um tempo absoluto que flui da mesma forma para todos os referenciais, né? Essa relação aqui não pode de maneira alguma ser válida na velocidade do Einstein quando você tem referenciais com velocidade um com relação ao outro, né? Então vamos ver agora qual que deve ser a transformação quando a gente leva em conta o segundo postulado, né? Na realidade, os dois postulados, né? Então, para obter essa transformação, além da gente usar os dois postulados da relatividade, a gente quer que essas transformações sejam também consistentes com o postulado de que o nosso universo é homogêneo e isotrópico, né? Quer dizer, que não tem nenhuma diferença entre uma posição aqui e uma posição em outro lugar qualquer no espaço, né, no universo, né? Tudo bem, você pode ter, perto de um lugar, pode ter um buraco negro, pode ter um campo gravitacional diferente, mas, digamos, as leis da física, mais em termos das leis da física, não são diferentes aqui ou em Marte, ou em Júpiter, ou em Alfa Centauro, né? Em qualquer lugar,
as leis vão ter que ser iguais, né? E também não vai ter uma direção diferente da outra, né? O nosso universo não tem uma direção privilegiada. Tudo bem, pode ter que nessa direção tem uma galáxia, mas ela está... Quando eu falo não tem uma diferença, não tem uma diferença com relação novamente, às leis da física. As leis da física aqui não são diferentes das leis da física nessa outra direção. Tá? Então, supondo essas duas condições, a gente vai analisar agora qual é a transformação que relaciona as coordenadas entre esses dois referenciais inerciais, né? E eu vou considerar a situação, como aconteceu lá nas transformações de Galileu, eu vou considerar que os eixos, nos dois referenciais, os eixos são paralelos. E além disso, eu vou considerar que a velocidade do S' com relação ao S, essa velocidade está exatamente numa direção que eu vou chamar de direção x. Né? E a gente vai considerar que em algum instante essas duas origens coincidem, e nesse instante eu vou considerar que é um instante t igual a zero, t' igual a zero. Essa transformação que a gente vai pegar é a chamada transformação de Lorentz especial, e ela é especial porque ela é para esse caso especial da velocidade estar numa direção especial. Né? Depois, daqui a umas 2 aulas, a gente vai pegar o caso geral, onde essa velocidade pode estar numa direção totalmente arbitrária, não precisa estar exatamente na direção do x. Né? Mas primeiro a gente vai pegar essa situação especial da velocidade na direção x. Tá? E é óbvio que eu quero, digamos, esses dois referenciais, como eu falei, são referenciais inerciais. Né? Então, digamos que eles estão observando uma partícula. Se esse referencial S vê um caso de uma partícula que faz movimento retilíneo uniforme, esse outro referencial aqui também vai ter que ver essa partícula no movimento retilíneo uniforme. Ele não vai poder, se a diferença de velocidades entre os dois, se esse aqui tem uma velocidade constante com relação a S, ele não vai poder ver essa mesma partícula acelerada. Né? Então, os dois, se um vê um movimento retilíneo uniforme, o outro também, para uma partícula, o outro também tem que ver o movimento retilíneo uniforme. E além disso, é claro que, digamos, a princípio esse V aqui é arbitrário. No caso particular, quando esse V é zero, como essas duas partículas no instante t igual a zero, desculpa, os dois referenciais no instante t igual a zero, a origem coincide, né? Então os dois referenciais coincidem no instante t igual a zero. Né? Mas se eu tenho uma velocidade relativa que também é zero, significa que os dois vão estar ali parados um em cima do outro, digamos assim. Né? E aí a gente vai ter que ter a transformação em identidade, né? Que o x tem que ser, o x' tem que ser igual ao x, o y' igual ao y, o z' igual ao z. Né? Porque está um parado, os dois estão parados um com relação ao outro, com as origens coincidindo. Né? Então, o caso v igual a zero tem que recair na transformação identidade. Né? E, além disso, a gente vai considerar o seguinte: nesse instante em que essa origem O' passa por O, exatamente nesse instante, digamos, tem aqui uma lâmpada, e essa lâmpada que coincide com as duas origens coincidindo, né, ela acende, é um flash, como um flash de uma máquina fotográfica, né? Ele dá um flash luminoso, e o que acontece, se a gente usa realmente o segundo postulado, tanto para o referencial S quanto para o referencial S', ele vai ver essa luz se propagando, os dois vão ver essa luz se propagando com a mesma velocidade c para qualquer direção do espaço. Né? Isso que fala o segundo postulado. Né?
Em termos de equação matemática, digamos, depois de o flash aconteceu no instante zero, então no instante t, o que vai acontecer? Essa luz vai fazer uma frente de onda que vai ser uma casca esférica, e essa casca esférica ela vai percorrer, no instante t, ela vai percorrer uma distância que vai ser a velocidade da luz c multiplicada por t, né? Então, essa casca esférica, ela vai ser uma casca esférica que o raio dela vai ser essa distância que a luz percorreu, né? Então, ela vai formar essa aqui que é a equação dessa esfera, dessa casca esférica, né, com um raio que é ct. E isso tem que valer, segundo o segundo postulado, né, isso tem que valer tanto para o referencial sem linha, quanto para o referencial com linha, né? Então, essa minha transformação tem que estar, para ela estar consistente com o segundo postulado, essa minha transformação tem que estar consistente com essas duas equações. Tá legal? Então, isso que a gente vai fazer agora. Vai usar essas duas, vai tentar obter uma transformação que é consistente com essas duas equações aqui, e, bom, com as outras coisas que eu falei antes, né? Agora, você olhando para essas equações, a princípio, vocês podem achar uma coisa um pouco estranha, né? Porque aqui eu tenho, digamos, como eu falei, esse flash produziu essa casca esférica luminosa, e essa casca esférica tem que satisfazer a essas duas equações. Mas essas duas equações parecem que, bom, essa equação aqui é a equação de uma esfera com centro na origem em O, né, com raio que é ct, né? E aqui é uma casca esférica com centro em O', né? É a mesma casca esférica, né? Mas essa casca esférica, por essas duas equações, parece que ela tem dois centros, né? Isso parece uma coisa estranha, né? Vocês nunca viram uma esfera com dois centros, né? Então, na realidade, não tem nada de estranho nisso. Eu vou deixar vocês pensarem um pouco sobre isso, em particular usando o que a gente falou antes, agora, sobre sincronização, né? Eu vou voltar nesse ponto daqui a umas 3 aulas. Daqui a umas 3 aulas vocês vão aprender a ver em 4 dimensões. Vocês vão adquirir esse superpoder de conseguir ver em 4 dimensões. E aí, quando a gente olha isso com essa visão de 4 dimensões, isso aqui é muito fácil. Você entende isso de uma maneira super trivial, né? Mas, por enquanto, vocês estão só com uma visão tridimensional, tentem pensar um pouco sobre isso. É mais difícil só com uma visão tridimensional. Tá? Mas tentem pensar, bom, já adiantando, não tem nada, não tem nenhum paradoxo aqui. Isso está totalmente consistente, né? Tentem pensar e daqui a algumas aulas a gente volta nesse ponto, né? Então, eu vou considerar, como uma transformação, eu vou considerar uma transformação linear, dessa maneira daqui. Aqui eu tenho esses A's, são constantes, né? E eu estou considerando x1 é a coordenada x, x2 a coordenada y e x3 a coordenada z, né? Agora você pode falar, bom, por que eu estou usando uma transformação linear? Por que eu não considero uma transformação mais geral do que essa? Eu poderia considerar uma equação que não fosse linear, né? E a razão por que a gente considera isso é por causa da homogeneidade do espaço, né? Se a gente considerasse uma transformação que não fosse linear, isso não estaria de acordo com a hipótese de que o nosso universo é homogêneo, né? Isso a gente pode ver usando o seguinte exemplo, né? Então, se eu tivesse, por exemplo, vamos pensar só o caso de uma transformação na linha x, né?
uma transformação desse tipo, que o x' fosse uma constante multiplicado por x². Isso aqui é não linear, né? Então, se a gente tivesse uma transformação desse tipo, e eu pegasse as coordenadas de dois pontos, o ponto A e o ponto B, e eu quisesse ver a distância entre esses dois pontos, relacionar essa distância no referencial sem linha com a distância entre esses mesmos dois pontos no referencial com linha. O que iria acontecer? Então, em geral, a distância dos dois pontos no referencial linha, usando essa relação, eu teria a distância do ponto A menos, quer dizer, seria a coordenada do ponto A menos a coordenada do ponto B no referencial linha, que deveria, usando essa relação aqui, seria A, essa constante A, que multiplica a coordenada do xa ao quadrado menos a coordenada do xb ao quadrado, né? Quer dizer, eu usei essa transformação tanto para o x'A quanto para o x'B. Agora, vamos considerar o seguinte, vamos considerar que eu tenho uma barra de 1 metro no referencial S. Né? E digamos que essa barra esteja nessas posições xa igual a 2 metros, xb igual a 1 metro, tendo um comprimento de 1 metro. Usando essa relação, no referencial linha, só substituir aqui, eu teria que o xa sendo 2, ia colocar aqui ao quadrado, 2 ao quadrado dá 4, e aqui menos 1, me daria 3. Então, no referencial linha, a distância desses dois pontos seria 3 vezes essa constante A. Agora, se eu pegasse essa mesma barra e deslocasse ela para as posições xa igual a 5, xb igual a 4, continuaria tendo 1 metro. Né? Agora, para o referencial linha, se você coloca esses dois números aqui, faz a conta, aqui daria 25, aqui daria 16, 25 menos 16 dá 9, e aí você pegaria que o comprimento visto agora nessa nova posição, no referencial linha, ia mudar para 9A. Né? Então você vê que a mesma barra, num lugar visto no referencial linha, teria um comprimento. Quando você colocasse essa mesma barra num outro lugar, ela teria um outro comprimento. Então você teria o objeto ia ter comprimentos diferentes em lugares diferentes do espaço. Isso é contrário à ideia de homogeneidade do universo. Né? Então, por isso que a gente não pode ter uma transformação não linear. Né? Bom, agora vamos tentar simplificar essa transformação aqui, cancelar alguns termos. Né? Eu vou voltar a usar a notação x, y, z. Né? Então, primeiro, digamos que o eixo x, eu não vou voltar lá, então eu tinha lá, era essa situação daqui, né? Quando os dois referenciais se movimentam. Então, esse aqui é o eixo x, esse aqui é o eixo x'. E esses dois eixos, tudo bem, aqui eu coloco ele pequenininho, mas digamos, os dois eixos coincidem, né? Os dois eixos estão exatamente aqui nessa linha. Né? E pelo fato dos dois eixos coincidirem, então, aqui a coordenada YZ, Y', Z'. Né? O que é o eixo X? O eixo X corresponde justamente a essa linha que tem coordenadas Y igual a 0, Z igual a 0. Né? E o que é o eixo X'? É a mesma coisa. É essa linha aqui que tem coordenadas Y' igual a 0, Z' igual a 0. Isso que caracteriza esses dois eixos. Né? Agora, como esses dois eixos têm que sempre estar coincidentes, na transformação do Y e do Z, eu não posso ter uma dependência do X ou do T. Né? Porque, senão, o que iria acontecer? Se eu tivesse considerando, não sei, um ponto aqui nesse eixo X,
Isso aqui é sumir, isso aqui é sumir, né? Mas aqui eu teria uma posição em x diferente de zero e é possível um tempo diferente de zero. Então, apesar de ter o y igual a zero, o z igual a zero, o y' não ia ser zero, né? Mas isso contradiz o fato que a gente tem que ter, se isso aqui acontece, que é o eixo x, isso aqui tem que acontecer, que é o eixo x', e os dois estão sempre coincidindo um com o outro, né? Então, necessariamente, nessa relação aqui, ela não pode depender de x ou t, porque a gente não teria essas duas condições acontecendo. E da mesma maneira, o mesmo argumento vale aqui para o g', né? Ele não pode depender de x nem t, né? Além disso, você vê aqui nesse desenho que, tudo bem, um referencial está movendo com relação ao outro, mas você vê que esse eixo aqui, y, está sempre paralelo ao y', e o z está sempre paralelo ao z', né? E para que isso seja verdade, a gente só pode ter uma relação desse tipo, ou desse tipo, né? Se eu tivesse, não sei, algo como eu desenhei aqui, se eu tivesse que o meu y' fosse y mais z, você lembrando lá das álgebras de geometria analítica, isso aqui é justamente uma equação de uma reta assim, né? O eixo y', ele seria uma reta assim que não seria paralelo ao eixo y, né? Então, para que y' seja paralelo a y e z' paralelo a z, a relação que o y' e o z' tem que satisfazer é essa aqui. Tá legal? Agora, vamos ver se a gente consegue simplificar aquela equação para o x, né? Então, para o x também acontece isso, que o eixo x' está sempre paralelo ao eixo x. E aí, mais uma vez, usando o mesmo argumento o que eu usei aqui, né? O x' não pode ser o x mais uma combinação do y ou z, porque isso ia me dar um x' que ficaria não paralelo ao eixo x, né? Então eu não posso, para a equação do x, eu não posso ter aqui uma dependência de y e z, né? Mas a princípio eu posso ter uma dependência em t. Isso aqui não invalida o fato desses dois eixos serem paralelos, né? Bom, então aqui eu também simplifiquei um pouco aquela relação para o x, né? Agora, a gente tem a seguinte relação. Vamos voltar aqui para aquele meu desenho. Então, aqui nesse meu desenho, esse ponto O', eu posso pensar ele visto tanto no referencial x, no referencial sem linha, quanto no referencial com linha, né? No referencial linha, qual é a equação desse ponto? Bom, a origem está sempre na origem nesse referencial, né? Então, para o referencial linha, ele satisfaz essa equação, né? Ele está sempre ali com x igual a zero. No referencial sem linha, essa origem está viajando junto com todo o referencial, né? Então, para o referencial sem linha, a coordenada que ele vai ter com relação a esse referencial vai ser justamente essa distância daqui, né? A distância do O' com relação ao O, né? E qual é essa distância? A distância é a distância entre os dois referenciais. E essa distância vai ser o quê? Vai ser o V multiplicado por T, né? Nesse instante T. Então, essa origem satisfaz essas duas equações. Então, voltando ali,
Essas aqui são as duas equações que eu escrevi antes, né? E daqui a gente tira a seguinte relação. Se a gente joga aqui nessa equação, a gente vai ter o seguinte. Então, quando esse x', quer dizer, isso aqui são esse mesmo ponto visto nesses dois referenciais. Jogando isso nessa equação, x' é 0 igual, aqui no lugar do x eu coloco VT, mais a 10t. Bom, isso aqui eu posso colocar o t em evidência. E bom, aqui a gente tem isso aqui vale para qualquer instante t. Né? Se isso aqui vale para qualquer instante t, então isso aqui significa que o A10 vai ter que ser igual a menos A11V. Tá? E, portanto, a gente vai tirar que o x' vai ser igual a quê? Eu posso colocar, vai aparecer A11 naqueles dois termos, né? Eu coloco A11, bom, deixa eu colocar aqui, então tinha A11 que multiplica x, menos, no lugar do A10 eu coloco essa relação. E aí daqui eu coloco o A11 em evidência. Tá legal? Então eu tenho essa outra relação. Bom, finalmente a gente tem mais uma relação, vamos discutir a relação do tempo, né? Então, o tempo vai ter que satisfazer essa relação daqui. Ela não vai poder, a equação para o tempo, o t', ela não vai poder depender de y ou z. E por que isso não pode acontecer? Então, a razão por que isso o t' não pode depender do y e do z é porque, a princípio, você tem esse movimento que eu desenhei aqui, e esse movimento entre os dois referenciais é um movimento que está ocorrendo todo na direção x. Então você tem essa direção x é uma direção privilegiada, que é a direção que está ocorrendo esse movimento. Agora, a princípio, se o nosso universo é isotrópico, não existe nenhuma diferença entre a parte de cima ou a parte de baixo com relação a esse referencial, ou a parte direita ou esquerda, ou a qualquer direção numa diagonal, por exemplo. E se eu colocasse uma dependência nessa equação daqui, se eu colocasse uma dependência, por exemplo, mais y mais z, significaria que eu teria uma direção privilegiada dessa combinação y mais z, ela seria uma direção privilegiada. E por que essa direção é privilegiada com relação a y menos z? Ou a qualquer outra direção, por exemplo? Né? Então, usando o fato que não tem nenhuma direção privilegiada, além da direção x, né? Significa que eu não posso ter aqui no tempo nenhuma dependência nessas variáveis, nessas coordenadas y e z. Né? Então, a gente não pode ter essa dependência, mas a princípio pode ter uma dependência em x, porque x é a direção que está ocorrendo o movimento relativo entre os dois referenciais. É uma direção privilegiada. Né? Então, essas são todas as equações que eu queria. Agora, deixa eu juntar tudo. Então, a equação do x é essa daqui. A equação do y
era essa, e a equação do z era essa aqui. Então, essas são todas as equações. Colocando naquela equação da casca esférica, usando coordenadas linha, a gente vai ter o seguinte. Então, essa aqui que era a equação da casca esférica com coordenadas linha. Eu posso passar para o lado esquerdo esse termo. E agora, substituindo, então, eu vou ter, no lugar do x', eu vou ter esse termo ao quadrado. Depois, no lugar do y', eu tenho isso aqui. E no lugar do z', eu tenho esse termo. E, finalmente, no lugar do t', eu vou ter esse termo. Agora eu posso separar os termos que têm x², os termos que têm t². Então, primeiro os que têm x², eu tenho aqui, a partir desse termo eu vou pegar um termo com x² que tem esse coeficiente. Depois eu vou ter um termo com x² que vai ter, eu tenho que tomar isso aqui ao quadrado, vai ficar menos c² a01 ao quadrado. Aí depois eu tenho esses termos do y e do z. Bom, agora os termos com t². Então, com t², um vem daqui. Quando eu tomar isso aqui ao quadrado, vai ficar um t² e o coeficiente vai ser a11 ao quadrado, que multiplica v². Aí depois tem um outro termo com t² que vem daqui. Quando eu tomo isso aqui ao quadrado, e o coeficiente vai ser menos c² a00². E, finalmente, eu tenho os termos cruzados, xt. Então, um termo vem, quando eu tomo o termo cruzado daqui, o coeficiente vai ser menos 2 vezes v, que multiplica a11 ao quadrado. Vem daqui, do termo cruzado daqui. E depois vou ter um xt que vem do termo cruzado daqui. E vocês veem que o coeficiente desse termo vai ficar 2c² a01 a00. Agora, essas minhas transformações também têm que satisfazer a outra equação para casca esférica com coordenadas sem linha. Então, eu tenho que comparar isso com a equação x² mais y² mais z². Bom, passa aquele outro termo para o lado esquerdo, menos c² t². E quando a gente compara, quer dizer, aqui eu tenho, na frente do x ao quadrado, eu tenho o número 1. Então, significa que esse coeficiente aqui tem que ser 1. Depois, comparando, aqui esse outro coeficiente também tem que ser 1. Esse coeficiente tem que ser 1 para ficar igual a esse. Esse coeficiente aqui tem que ser igual a menos c². E como não tem nenhum termo cruzado aqui, esse coeficiente aqui tem que ser 0. Então, a gente vai ter as seguintes equações. Primeira,
que aquele coeficiente do x² tem que ser 1, o coeficiente do y² tem que ser 1, o coeficiente do z² também tem que ser 1, e o coeficiente do t² tem que ser menos c². Então, eu vou ter A11² v² menos c² A00² tem que ser igual a menos c². E, finalmente, tudo isso aqui tem que ser zero. Então, eu tenho aqui essas equações. Então, vamos para o caso mais simples. Essa equação daqui, ela implica que o A22 pode ser mais 1 ou menos 1. Né? E da mesma maneira que o A33. Né? Essas duas constantes podem ser ou mais 1 ou menos 1. Mas eu tinha dito que, a princípio, quer dizer, essas transformações valem para qualquer V, e em particular valem para V igual a zero. Mas no caso, quando V igual a zero, a gente tinha que pegar a transformação identidade. Né? E para eu pegar a transformação identidade, quer dizer, eu tinha lá essa relação daqui entre o y' e o y, entre o z' e o z, e para eu ter, quando v for zero, a identidade, isso só acontece quando essas constantes aqui forem 1. Então, eu só vou poder ter daqui que A22 é 1 e A33 também é 1. Aí as outras equações, bom, as outras equações é só manipulação, eu não vou fazer a conta aqui, porque aí é manipulação, bom, que vocês aprendem no ensino médio, né? Então, das equações que eu chamei 1, 2 e 3, o que vocês obtêm é o seguinte, vocês obtêm que A11 é igual a A00, que é 1 sobre raiz de 1 menos v² c². Isso aqui é o que a gente, em geral, chama de gama. E, além disso, a A01 vai ser menos v sobre c² dividido por essa mesma raiz. E isso aqui eu posso escrever dessa maneira compacta. Né? Bom, substituindo todos esses resultados lá na minha equação mais geral, quer dizer, a gente tinha essas equações aqui, né? Já tinha simplificado para essas equações, né? Então, esse A11 era aquele gama, né? Aqui é 1, aqui é 1, e aqui a gente também encontrou a relação para essas constantes. Né? Substituindo aqui, a gente vai ter o seguinte, as chamadas transformações de Lorentz, transformação de Lorentz especial. Ela tem essa forma daqui. Então, x' é gama
x menos vt, o y' igual a y, o z' igual a z, e, finalmente, o t' vai ser gama t menos vx sobre c quadrado. Essas são as equações que a gente pega, nesse caso particular, né? Então, aqui, como eu falei, aqui é quando a gente tem uma transformação x', y', digamos, você está aqui e você vê esse referencial com uma velocidade v no sentido, na direção x, como está aí na figura, né? Agora, digamos que eu queira, digamos, nessa transformação você vê, a gente escreveu as coordenadas linha em termos das coordenadas sem linha, e que corresponde a uma transformação como está aqui nesse desenho, né? Agora, se a gente quisesse pegar a transformação inversa, escrever as coordenadas sem linha com relação às coordenadas com linha, né? Bom, você poderia pegar essas equações, a primeira e a quarta, né, e manipular elas para chegar a fazer, mas não precisa fazer a conta, né? Quer dizer, a segunda e a terceira não precisa fazer nada, né? Mas, então, a transformação inversa ela corresponderia a você fazer justamente o inverso do que está aqui nesse desenho, né? Você estaria no referencial linha, e aí é claro que se você tiver no referencial linha, você viria o referencial sem linha com a velocidade no sentido contrário. Então, o que você vai pegar nessa transformação inversa, ela vai ter exatamente a mesma forma que eu escrevi aqui, só trocando as coordenadas linha por sem linha e trocando v por menos v, né? Então, o que você iria pegar seria essa relação daqui. Ok? Opa. Então, essa aqui é a forma da transformação inversa, né? Bom, algumas observações. Então, a primeira observação que eu gostaria de fazer é a seguinte: aqui eu estou comparando a coordenada de um ponto, né, uma partícula vista vista por dois referenciais diferentes, né? Mas vão haver momentos, como a gente vai ver na próxima aula, que eu vou querer comparar não só um evento visto em dois referenciais, mas eu vou querer comparar dois eventos vistos nesses dois referenciais, né? Então, como é que transforma a diferença das coordenadas desses dois eventos vistos nesses dois referenciais, né? Então, essa aqui é a minha primeira observação. Então, vamos considerar dois eventos arbitrários. Então, eu tenho lá o meu evento A, que tem essas coordenadas. Opa!
E eu tenho o meu evento B, que ele tem essas coordenadas aqui. Ok? Bom, como sempre, eu posso definir uma distância na coordenada x, na coordenada y e na coordenada z desses eventos. E eu posso também, obviamente, definir um intervalo de tempo entre esses dois eventos, como eu estou escrevendo aqui. Agora, como é que seriam essas diferenças vistas no referencial linha, né? Então, é só usar essas transformações de Lorentz que eu escrevi agora há pouco, a gente vai ter o seguinte: o delta x' que seria a coordenada do ponto A, a coordenada x do ponto A linha, menos a coordenada do ponto B linha, e usando as transformações de Lorentz que eu escrevi agora há pouco, bom, do ponto A ele é escrito dessa maneira, e do ponto B é escrito dessa maneira. Juntando aqui os dois termos, isso aqui vai me dar gama. Eu vou ter aqui o xa menos xb, que dá delta x. E depois eu vou ter o ta menos tb, que dá o delta t. Então, essa é a relação. Bom, para o delta y é trivial. Não precisa nem pensar como é que vai ficar o delta y. O delta z, essa aqui é a relação, né, usando as transformações de Lorentz. E, bom, finalmente para o delta t, que seria o TA' menos o TB', usando aquela última relação que a gente obteve, isso aqui ia me dar gama TA menos VXA sobre C quadrado, menos gama TB menos VXB C quadrado. Junta os termos, então eu vou ter lá um termo que vai ser gama, que multiplica TA menos TB, que é delta T. Depois eu tenho, juntando os outros dois termos, vai me dar menos V delta X sobre C quadrado. Tá? Então essa aqui é a maneira como se transformam as diferenças das coordenadas espaciais e temporais entre dois eventos. Tá? Então, essa era a primeira observação que eu queria falar. A segunda observação que eu queria falar é a seguinte. Vocês notem que aqui na transformação de Lorentz tem esse gama, mas esse gama era 1 sobre aquela raiz de 1 menos v quadrado c quadrado. Então, e se eu quero, é claro que esse gama ele aparece nessa transformação daqui, e se eu suponho que tudo que está aqui é um número real, essas coordenadas são reais, para que isso aqui também seja real, significa que esse gama tem que ser real. Mesma coisa acontece aqui. Né? Então, como eu quero que isso aqui seja um número real, isso aqui só acontece se essa quantidade aqui for menor que 1. Ou seja, que o v quadrado
tem que ser menor que c², né? Então, a gente, ou em termos de módulo, quer dizer, o módulo daquela velocidade, ela pode ir no sentido positivo ou negativo, mas o módulo dela tem que ser sempre menor do que a velocidade da luz, né? Então, significa que nessas transformações de um referencial para o outro, além da velocidade entre elas ter que ser constante, nunca pode ser maior do que c. Tá? Agora, isso não implica... Lembra que na aula passada eu falei que eu tenho esses dois referenciais, em que o referencial linha move com uma velocidade constante com relação ao referencial sem linha, e eu falei que isso não implicava que uma partícula qualquer que eles observam tem que estar com uma velocidade constante. Uma partícula qualquer pode estar acelerada. Você só tem um vínculo quando você faz a transformação de um referencial para o outro. Essa transformação tem que ser com V constante, né? E aqui a gente pega que, além do V ser constante, nessa transformação de um referencial inicial para o outro, esse V, o módulo dele tem que ser menor que a velocidade da luz. Isso não implica que vocês estão observando uma partícula, da mesma maneira que ela não precisa ter velocidade constante, ela pode estar acelerada, ela também pode, a princípio, poderia ter uma velocidade maior que c, né? Eu não posso ter um referencial indo com uma velocidade maior que c, mas ele pode estar observando uma partícula com uma velocidade maior que c. Quer dizer, dos postulados não impede eu ter uma situação como essa. Daqui a algumas aulas a gente vai ver que uma situação como essa tem outros problemas, né? Que não com relação aos postulados da relatividade, mas, bom, a gente vai ver isso mais adiante. Que existem outras razões por que a gente não deve ver uma partícula com uma velocidade maior que a velocidade da luz. Tá? Mas, bom, isso a gente deixa mais para algumas aulas. Bom, então tá. Então eu vou ficar por aqui e, bom, a gente continua na próxima aula. Até mais, então.